Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, terça-feira, dia do nosso podcast Trupe de Mãe. E a gente quer agradecer demais aos nossos parceiros, O Boticário, Coach, Doçura e Encaixe Versátil. E a gente já quer pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para que a gente chegue aos nossos 1000 inscritos e também não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E a gente também está no Spotify. E nossa convidada de hoje é Nádia Souza, educadora parental, especialista em educação positiva, psicóloga materna em formação. Seja muito bem-vinda, Nádia. Nós separamos para você um textinho que foi, inclusive, apropriado indebitamente do seu Instagram. É um texto do Paulo Angelim que diz assim: compreenda que o que você está fazendo agora lhe deixa cada vez mais próxima de sua grande meta. Quer seja pelo incremento de seu conhecimento, quer seja pela conquista da sua independência financeira, quer lhe permita em breve recomeçar no caminho que lhe levará finalmente à realização dos seus sonhos. Esse texto conta um pouco da sua trajetória e é por ele que nós te recebemos aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já comecei me emocionando, né? Que esse texto conversa muito comigo. Agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade. E vamos trocar aqui e aprender juntas. Nádia, o que é educadora parental? Educador parental é um profissional que atua orientando famílias e pessoas, né, que lidam aí com crianças, com adolescentes. Embora dentro do dicionário, né, quando a gente fala de parentalidade, o sentido é mais direcionado a essa relação pais e filhos, mas com a orientação parental, a gente vai tratar da relação adulto-criança de maneira mais abrangente. Então, professores, alunos, qualquer profissional que atue com infância, ele pode ser orientado por um educador parental. Que tipo de orientação é essa? Orientação em relação ao relacionamento mesmo, né, dessa pessoa com essa criança, com esse adolescente. De que maneira que nós podemos lidar com nossas crianças, com nossos adolescentes, de maneira assertiva, para que eles cresçam e se desenvolvam de maneira saudável, né? A educação parental, ela vai trabalhar aí nesse sentido. Nádia, uma pergunta assim que, escutando você dizer isso, me veio à tona. A gente se perdeu em algum momento para ter essa necessidade hoje de a gente ter um educador parental? Hoje, nós temos muito mais acesso ao conhecimento, né? E com esse acesso, a gente já tem estudos de neurociência, né, de ciência, e aí eu posso até trazer aqui a conceituação da educação positiva, do que é uma educação positiva, para a gente compreender isso de maneira mais abrangente. Mas com os estudos que nós temos hoje, inclusive estudos relacionados a trauma, né, artigos, pesquisas, não dá para a gente continuar lidando com os nossos filhos com uma educação tradicional, né, embasados em uma educação tradicional. Eu achei interessante essa pergunta da Aline, porque quando ela fala assim, a gente se perdeu, é como se nós estivéssemos no caminho certo e precisássemos de alguém para voltar para o caminho. Sim. Mas é o contrário, por estarmos muito tempo no caminho errado, a gente precisa de alguém que tenha esse conhecimento para nos apontar qual é o caminho certo. Sim. Porque é aquela história, né? Eu bati, meu filho não morreu. Tá, mas tá cheio de trauma, fazendo ou não terapia, buscando educar o filho, replicando aquilo que você tem como base de modelo educacional. Se você tem uma pessoa que já passou por esse processo acadêmico e consegue sinalizar quais são os meios que você pode tratar de forma diferente aquela criança, que eu acredito muito nisso. Quando você muda o início, você muda a história. Sim. Então, se você tem um conhecimento, como você disse, da neurociência, que é nova, entre aspas, né, o conhecimento, e você consegue potencializar a educação do seu filho, você tem um plus na educação muito maior. Eu tenho um pouco de preconceito com essa educação parental. Uma palmadinha de vez em quando também não mata não, gente. Eu tenho um pouco de preconceito. Eu tenho um pouco de preconceito com essa questão da educação parental, porque eu acho que ela ficou distorcida
na internet sobre o que é. Então, assim, a gente vive a era do meme, da informação superficial. Então, acredita-se que tudo é. Você quer isso ou aquilo? Você vai tomar banho agora ou você vai não sei o quê? Você quer o doce ou não sei o quê? Como se isso fosse a educação parental, e não é. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa difusão distorcida do que é a educação parental nas redes sociais. Sim, nas redes sociais, inclusive, o que se compartilha muito hoje, que eu vejo, esse exemplo mesmo que você deu, é uma ferramenta da disciplina positiva, que é uma outra abordagem de educação parental. Quando a gente fala da parentalidade positiva, né? Hoje no Brasil a gente tem a Lei 14.826, que é a lei da parentalidade, que institui o direito à parentalidade positiva e ao brincar como prevenção à não violência, né? Com crianças e adolescentes. Essa parentalidade positiva que essa lei traz é um termo geral, mas dentro da parentalidade positiva nós temos várias, vamos dizer que, abordagens. E aí a gente tem disciplina positiva, educação neuroconsciente. Então na internet você vai ver, né, esse leque aí de ramificações, vamos dizer assim, né, da educação parental. A disciplina positiva, ela tem essa pauta de ferramentas, então escolhas limitadas, né, isso por exemplo aí que você trouxe aí, né, é uma ferramenta de disciplina positiva. Dentro da educação positiva, a gente trabalha o relacionamento. Porque quando você traz ferramentas, de alguma maneira você ainda manipula aquela criança para que ela faça o que o adulto quer. Então eu vou usar uma ferramenta para eu conseguir esse objetivo, né, que eu quero aqui com essa criança. Mas por que a criança não quer fazer o que você está dizendo, né? Como é que está esse relacionamento? Então a educação positiva ela vai trabalhar de uma maneira mais aprofundada. E aí, para a gente olhar lá para a origem, né, do que é uma educação positiva, e eu estou falando sobre educação positiva porque é a abordagem que eu, né, tenho a especialidade. Quando a gente olha educação positiva, isso começou com Martin Seligman, né, que é o pai da psicologia positiva, no contexto da educação escolar. Então, lá na Austrália, houve estudos, né, dentro de escolas, onde foi se colocar em prática a psicologia positiva, que é uma área aí da psicologia, onde a gente olha não para o adoecimento em si, mas para a prevenção desse adoecimento. Ao invés de pesquisar as doenças mentais, vai se pesquisar por que algumas pessoas, né, são saudáveis, né, e outras não. Então, você vai voltar esse olhar para essa saúde, vamos dizer assim, estudo voltado a isso. E aí foi aplicada a educação positiva dentro do contexto escolar, e obtiveram, né, resultados positivos com esses alunos. E no Brasil, a educação positiva, voltada ao conceito da parentalidade, ela foi criada, aí, né, vamos dizer assim, foi estruturada por Juliana Franco e Lívia Praeiro, uma pediatra, né, e uma educadora parental. Tinha que ser Lívia, né? Lívia, né, essa xará. E elas estruturaram a educação positiva em 5 pilares. E aí, explicando esses pilares, vocês vão entender melhor qual a base disso, que a educação positiva não tem a ver com permissividade, que é isso que acontece na internet. As pessoas acham que você educar o seu filho com respeito, respeitar é fazer o que o filho quer. E não é fazer o que o seu filho quer o tempo inteiro, isso é permissividade. Você pode, sim, colocar, né, os seus limites e ter uma relação com o seu filho sem que não seja uma relação de autoritarismo, né? Porque a gente fala que a infância, a adolescência, né, ela é um reflexo da infância. A infância é como se fosse uma esponja, onde a criança está absorvendo e recebendo tudo que você está entregando para ela. E quando você aperta essa esponja, né, que chega à adolescência, ela vai te entregar tudo que ela recebeu. Então, a educação positiva, ela vai favorecer para que a gente se relacione de maneira assertiva, para que eu tenha um relacionamento com essa pessoa. Entendeu? Então, o objetivo é que eu me relacione de maneira saudável com os meus filhos, para que eles cresçam, se tornem adultos, né? A gente não fala que eles vão ser 100% saudáveis, né? A gente fala em reduzir danos, mas que eles possam se relacionar comigo depois de adultos, né? Quantas famílias que a relação entre os pais e filhos, né? Ela se cessa, parece que depois que chega a vida adulta, né? Não tem mais aquele vínculo. Então, a educação positiva é para proporcionar isso. E aí, os 5 pilares. A gente tem o desenho original humano, e aí o que é o desenho original humano? É você olhar para a natureza do ser humano, a maneira como nós fomos criados, vamos dizer assim, né? Tudo que há em nós e o que isso nos comunica a respeito de mim e da minha relação com o outro. E aí eu gosto muito de dar o exemplo da maternidade, quando você tem um filho, que o bebezinho recém-nascido, ele nasce totalmente dependente de nós.
Então, por que ele nasce dependente de mim? Porque eu preciso cuidar dele. Por que o alimento desse bebê, ele está aqui no corpo da mãe? Aqui, no colo, né? Nessa distância, 20 a 25 centímetros, a distância que ele consegue enxergar. Por que ele só enxerga a essa mãe, né? Porque essa distância exata, onde ele consegue ver a mãe aqui, né? Isso fala sobre esse vínculo que há, né, entre a criança e a mãe. Isso fala sobre a importância do colo, sim, ao invés do que a sociedade diz, não dê colo para o seu filho, não. A natureza humana, ela nos comunica isso, né, a importância disso, desse contato e dessa conexão. Então, o desenho original humano, a gente tem a inteligência emocional, e aí, hoje, muito em alta, né, fala-se muito em inteligência emocional, que é algo que a educação tradicional tira de nós. Então, assim, eu apanhei e sobrevivi, tudo bem, mas como é que você lida com suas emoções? Quando você está com raiva, você também faz birra, porque adulto também faz. Eu bato porta, eu fico sem falar com meu marido, eu durmo em cama separada. Isso é inteligência emocional? Será que nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas de maneira assertiva? Ou será que eu também só sou bom quando você também é bonzinho comigo? Isso não é inteligência emocional, isso não nos foi ensinado. Inclusive, uma das grandes dificuldades minhas hoje é de conseguir ensinar os meus filhos a terem inteligência emocional a partir do exemplo, né? Sendo exemplo para eles. E é por isso que eu falo que eu tenho uma frase que eu digo que tive filhos para educar e descobri que eu preciso me reeducar primeiro. Porque 80% do que a criança aprende é através do que eu estou fazendo, é do que é como ela está me vendo lidar com os meus sentimentos também, que ela vai aprender também a lidar com o dela. Então, inteligência emocional, né, é um dos pilares importantíssimos, inclusive. A ciência do desenvolvimento humano, e aí a gente pega estudos de trauma, de neurociência. Quando a gente fala, por exemplo, da birra, né, que a gente chama de birra, a birra é uma explosão emocional. A neurociência já mostra que até os 4 anos a criança é totalmente emocional. Se ela é totalmente emocional, ela lida com as situações que ocorrem com ela, com as ferramentas emocionais que ela tem. E a criança não tem ainda o neocórtex, né, a parte responsável ali pelo raciocínio lógico, controle de impulso, controle inibitório, desenvolvido ainda. Isso ainda não amadureceu. Lá para o final da primeira infância começa a amadurecer. Então, quando a criança faz uma birra porque eu disse não para ela, e é muito bonito quando a gente estuda neurociência, que você estuda desenvolvimento humano, né, que você vê que 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a se perceber como um indivíduo separado da sua mãe. Se eu sou um indivíduo separado da minha mãe, peraí, eu também tenho coisas que eu quero, né? Também posso dizer não. E a criança está se constituindo como um indivíduo e ela se relaciona com você, colocando os limites dela e dizendo não e se frustrando, dizendo não, né? Ela se frustra quando ela ouve o não, que é natural e esperado. E uma criança que se frustra quando ouve não e que se joga no chão, ou que bate o pé, ou que faz a birra, ou que chora, né, sem conseguir parar, é porque ela consegue lidar daquela maneira com aquela situação. E nós, como adultos, à medida que nós acalmamos essa criança, acolhemos, né, tem criança que vai aceitar o abraço, tem criança que não vai, mas o que a criança precisa é que você esteja ali, né, eu estou aqui com você. À medida que você regula essa criança, que a gente chama de corregulação, que esse acolhimento, né, é a corregulação. Quanto mais eu faço isso, mais essa criança vai ganhando habilidades de se regular sozinha. Então, a neurociência, ela trouxe esse conhecimento. E aí eu digo isso, assim, que para mim foi maravilhoso quando eu tive acesso a esse conhecimento, que foi justamente na época das birras da minha primeira filha. Você tem quantos filhos? Tenho 3. 3? E qual a diferença de idade entre eles? 1 ano e 9 meses e 2 anos. E quais são as idades deles? 4, 6 e 8. Escadinha, né? É uma escadinha. Aí a 4ª gestação não evoluiu, né? Então, estou aí com os meus 3 aqui. E como foi que eu cheguei nesse conhecimento, né, de educação positiva? E eu vou finalizar depois ali os pilares. Quando a minha filha estava nessa fase aí de 2 anos, eu já tenho uma pergunta aqui, estou deixando ela concluir os pilares, Eu assistia Super Nani, eu era super fã da Super Nani, eu achava aquilo tudo assim maravilhoso. Nossa, como você consegue, né? Sabe aquela frase de que me dê uma criança, eu faço dela o que quiser? Né? Eu achava aquilo incrível. E quando a minha filha nasceu, eu comecei a colocar em prática aquilo. Primeiro, que eu fui educada através de uma educação tradicional, e segundo, que eu achava que aquele era o caminho. Então eu comecei a colocar a minha filha 2 minutos de castigo, 1 minuto por ano, né? A fórmula era essa, 1 minuto por idade, né? 1 ano de idade. Então eu comecei a colocar ela
Não era castigo, era o cantinho do pensamento, né? Porque depois, quando eu vi a educação positiva, uma criança de 2 anos, ela não vai pensar em quê, né? Sim. Então ela ficava ali sentadinha e eu falava para ela que ela só ia sair quando eu falasse para ela sair. Contava, eu marcava os 2 minutinhos ali, falava que ela podia sair, dava beijinhos nela. Ok. Um dia minha filha começou a colocar as bonecas dela de castigo. Ela pegou as 2 bonequinhas, colocou sentadinhas na cadeira e falou assim, 2 minutos de castigo. E eu tenho um vídeo, eu peguei o celular e comecei a filmar. Eu nunca tive coragem de compartilhar isso. Mas ela colocou as bonequinhas de castigo e depois ela tirou as bonequinhas do castigo e deu os beijinhos, né? Fez aquele acolhimento. Ok. E aí isso começou a sinalizar para mim que eu não estava fazendo tudo certo, né? Alguma coisa estava errada, eu não estava no caminho certo. Mas o que realmente me deu um tapa na cara de dizer, peraí, o que é que você está fazendo, né? Na sua vida, com a sua filha? Eu dava, como na minha educação, eu levava palmadas na mão, então eu comecei a dar palmadinhas na mão dela. Então eu dava, né? Fraquinho, não era, mas ela chorava, lógico. E quando eu comecei a falar o nome dela já para corrigir, né? Quando eu ia corrigi-la, que eu falava o nome dela. Ela já escondia as mãos. Não, ela começou a se bater. Ela dava tapas no corpinho dela, né? Então ela começava a se bater. E naquele momento, né? Quando eu visualizei aquela cena, ela se batendo, parece que eu fui lá para o futuro e eu enxerguei minha filha se automutilando. Porque o que é que eu estava ensinando para ela, né? Ela agredir o próprio corpo. E ali eu fiquei totalmente desestruturada, assim. Eu fiquei desestruturada emocionalmente também, sabe? Eu me vi totalmente perdida. E eu cheguei a ouvir, né, de pessoa próxima que ela estava muito teimosa, desobediente. Então, eu senti uma pressão enorme e eu achava que eu não estava sabendo educá-la. E aí, nisso, eu falei, eu vou sair de todos os grupos de WhatsApp, eu vou sair de rede social. E eu preciso saber como é que se cria uma criança, como é que se educa uma criança. E eu fui começar a pesquisar na internet. Eu coloquei no Google como educar sem bater, sabe? Aí apareceu um vídeo, né, de uma educadora parental, inclusive na época ela nem tinha filhos, dentro da linha da disciplina positiva. E eu fiz a formação, eu sou certificada também pela Escola de Disciplina Positiva, né? Positive Discipline Association. Fiz a certificação, comecei com a disciplina positiva. Mas, como eu disse, a disciplina positiva ela ainda é muito centrada no adulto, em a criança fazer o que o adulto quer. E aí, né, depois desse processo, eu cheguei na educação positiva. Inclusive dentro de um ambiente de muito preconceito, de muito julgamento, de você está falando isso, a filha não está te ouvindo, ela não está nem ouvindo o que você está falando. Porque, diferente da educação tradicional, na educação positiva, você não vê o resultado assim de maneira imediata, né? Porque se você bate e castiga, o comportamento vai cessar. Na educação positiva, você precisa ter mais habilidades, mais ferramentas. Então, e nós somos adultos. Imagina como é que eu sou adulto. Eu não consigo ter competência para me relacionar com meu filho. Eu preciso de uma educação tradicional, eu preciso punir, eu preciso castigar para que ele me ouça, para que ele me respeite. Será que isso é respeito? Ou isso é medo, né? Então, aí a gente sai daquilo, né, do autoritarismo para a autoridade. Dentro da educação positiva, você tem autoridade, sim, enquanto pais. Meus filhos têm limites muito bem estabelecidos. Na minha casa tem regras. As coisas não funcionam do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Eu converso, eu oriento, eu respeito, mas eu sou mãe. E eu também sei ser firme no momento em que eu preciso ser firme. E aí, tá, isso aqui tudo a gente está falando dentro do pilar da ciência do desenvolvimento humano, né? Já voltei aqui, já... Só para mim um parêntese que minha Sim. cabeça tá assim, Pode ó. falar. Pode colocar, viu, Thaís? Aquele negócio assim, ó. Me A segurando imagem da para Nazaré. para não te interromper, porque eu tenho aqui, ó, um monte de questionamentos. Mas vamos, eu tô amando. Mas você não vai questionar nada? Sim. Vou deixar ela concluir Ah, para tá. fechar o raciocínio. Tá, então a gente falou aqui, né, de desenho original humano, com esse exemplo da amamentação, falou de inteligência emocional, né, que é essa habilidade de lidar com o que a gente sente. Os estudos aqui de neurociência, né, deu o exemplo aqui da birra, o que é que a neurociência traz sobre isso. E aí a gente vem agora aqui com a teoria do apego. A teoria do apego é uma teoria que foi desenvolvida lá na década de 50, entre a década de 50 e 60. E olha só, né, a gente acha que os estudos são atuais, mas não, já se falava na importância do apego já nessa época. Então é uma teoria desenvolvida por John Bowlby. E John Bowlby, pesquisando e estudando essa relação de apego entre mãe e criança, naquela época tinha-se um olhar muito negativo, né, para essa relação.
Achava-se que a criança buscava a mãe simplesmente porque é a mãe que tem o alimento da criança. Só que não. E ele conseguiu provar, através da teoria do apego, que a criança precisa, né, desse pertencimento. E o apego, quando a gente fala aqui, não é apego no sentido que no Brasil a gente tem essa visão negativa de apego, né? Alguém que é muito dependente, muito apegado, não é. É apego no sentido de vínculo, de conexão com o outro. Então a criança precisa dessa conexão, que aí a gente... São 4 P's dentro da teoria do apego. Proximidade, que é justamente essa conexão com o outro, né, com seus adultos cuidadores ali, que a criança vai se sentir pertencente, e o pertencimento a própria psicologia já traz desde Adolf Adler, né, a importância do pertencimento aí, de se sentir-se amado, aceito, né, importante. A gente tem a previsibilidade. O quanto que previsibilidade é importante para a criança? A criança assiste o mesmo desenho 10 vezes, porque para ela é importante ela saber o que vai acontecer. Por que é importante a criança ter rotina? E eu não falo de uma rotina estruturada com horários, mas pelo menos uma ordem com a qual as coisas, né, acontecem ali durante o dia. A criança precisa disso para se sentir segura. O outro P é a proteção. Falei aqui da segurança, né? Então a criança precisa ter um lugar onde ela esteja se sentindo segura. Eu digo um lugar, um lar, né? Onde ela se sinta segura, ou que ela tenha um adulto cuidador, e geralmente a criança tem um cuidador principal, que é a figura de apego dessa criança. Por que que eu passei o dia todo longe de casa trabalhando, aí eu chego em casa à noite, meu filho corre para mim, e por que que ele já cria, parece que cria alguma situação para chorar, né? Para ter uma desregulação emocional? Quando a figura de apego chega, eu me sinto segura. Se eu passei o dia inteiro na escola, depois fui jogar futebol, né, eu fiquei em casa, mas eu estava longe dessa pessoa, eu estava na escola e eu estava acumulando tensões. Eu acumulei tensões e quando eu vi a minha mãe, a minha figura de apego principal, eu libero isso. É com a mãe, né? Se você é a pessoa que, quando você está com seu filho, só chora com você, é só com você que ele é assim, fique feliz com isso, porque você é a figura de apego, ele sente segurança em ser quem ele é, em colocar para fora tudo que ele sente quando ele está com você. Então, diferente de tudo que as pessoas falam, que a gente como mãe se sente péssima quando a gente ouve que, né, é só você chegar que chora, parece que a gente é que não sabe lidar com a criança, e não é. E por último, estudos sociais. E os estudos sociais têm a ver com como que é o contexto, né, em que eu vivo hoje. E aí, contexto social, que é importante também eu ensinar para meu filho sobre raças, né, sobre preconceito, sobre diferenças. Então, aí já tem estudos também nesse sentido. Então, são esses 5 pilares que são base. E é estudando isso, por isso que a gente precisa estudar para ser pai e mãe. Porque a gente estuda para tudo na vida. Mas a gente não estuda para ser pai e mãe, a gente não estuda para educar nossos filhos. E a gente só reproduz o que fizeram de nós, acreditando que foi o melhor caminho. Mas quando você estuda, você vai conseguindo nomear. Nossa, isso realmente não faz sentido. Nossa, isso realmente não foi bom. E a gente tem muita dificuldade, porque honrar pai e mãe, nós honramos nossos pais. E os nossos pais nos deram o melhor que eles puderam dentro do conhecimento que eles tinham na época, né? Exatamente. Eles não tinham acesso ao conhecimento que nós temos hoje. E com certeza eles já fizeram melhor, né? Certamente fizeram melhor do que os pais deles. Então a gente também tem essa responsabilidade com acesso de conhecimento, com acesso ao conhecimento que nós temos hoje. É nossa função também estudar, assim, para sermos pais. Eu estou aqui com os olhinhos saindo corações, porque tudo que você falou é a base da educação financeira. Então, tudo que você vinha reproduzindo, abrindo de aba, é o que a gente prega na educação financeira. Então, assim, a gente vê que é um estudo de vida. E estudar para ser pai e mãe, como você falou, é muito difícil, porque requer muito trabalho. Requer você entender que aquilo ali é prioridade. E eu vou dizer assim, em causa própria. Quando você falou ter um filho nessa idade, né, da primeira infância, aquela janela dos 2 anos, que parece que realmente vira uma chavinha, porque a criança, quando completa 2 anos, a gente estava conversando isso hoje, inclusive, eu e Carol, 2 anos, hoje, no aniversário de 2 anos, já é uma outra criança. Quando a gente estuda, entende o que essa criança está passando, que às vezes fica super chatas, tem gente que diz, eu passei super de boa, foi bem tranquilo. Observa, porque mudanças teve, talvez não sejam essas latentes,
de ver a criança fazendo birra, de ver a criança chorando, de ver a criança reclamando, mas elas trazem outro tipo de mudança, inclusive se ela for introspectiva, né? Sim. Que é o que acontece. E esse é, inclusive, um alerta maior para o pai, porque quando a criança expressa, você consegue nitidamente ver a transformação dos 2 anos, você já sabe ali, ó, já sei o que está acontecendo, eu consigo regular as emoções e contornando para o que eu quero. Se ela é introspectiva e ela não expõe isso, você vai ter um trabalho maior para saber o que ela está precisando e dar a dose. Eu acho que a sua fala é uma fala que quem está em casa deve assistir voltando e anotando. Porque, assim, os insights que você traz são insights que favorecem ao pai mudar a história do filho. Na base. Porque a gente pensa que basta eu delegar e a coisa vai acontecer. Não vai. Você precisa desse conhecimento e é natural que não se tenha todo mundo esse conhecimento. Por isso que existem os podcasts, por isso que existem os profissionais específicos na área que você vai recorrer para solicitar ajuda. Entendo esse conhecimento gratuito como você está fornecendo aqui, é hora de você, ó, caderninho e anotar. Porque a base da vida Aí tem também é as pessoas isso. que são abertas, né, a entender essa forma de educar, e tem pessoas que são tradicionais e vão achar isso, né? Mas eu acho que isso é tradicional desde que você não amiga, se abra não para o conhecimento, regra. Não, né? eu não acho isso, não. Eu acho que é muito do que eu estou disposta a entender como o mundo Então, é o funciona conhecimento. hoje e achar de que forma aquilo vai se adequar dentro da minha casa. Por exemplo, você, né, tem necessidade dessa importância, você tem conhecimento disso, a Aline tem, eu tenho, Nádia tem, mas quantas pessoas que escutam isso em inúmeros lugares hoje, que ainda não conseguem filtrar para dizer besteira, agora é cheio de frescura na internet. Mas isso é a que eu vejo. superficialidade do conhecimento. Quando você tem um conhecimento... Mas você entende que Isso, eu não tô, tem, eu mas tô tem pessoas falando que não disso, querem mas eu empregar tô isso falando na disso. educação, entendeu? Dos filhos. Superficialidade. É isso que eu tô falando. A gente tá falando assim, ó, 2 coisas diferentes. A gente tá falando de recorte de conhecimento, que é a superficialidade, que você escuta e fala não é pra mim, como eu vejo várias coisas na internet que eu não me aprofundo e falo, que besteira, e compartilho, inclusive, boto muito kkk e falo, inclusive esses memes do marido, que é assim, vamos fazer a educação positiva com o marido. Que não Você quer me dar uma bolsa da Chanel ou você quer me dar uma não sei o quê? Adoro, compartilho com meu marido constantemente. Ainda me escrevo lá. Você quer não sei o quê ou não sei o quê? Entendeu? Mas é na superficialidade. Quando a gente fala de querer estudar para ser pai e mãe, é a questão de aprofundar mesmo no conhecimento, né? De fazer o que a gente está fazendo agora, de trazer... Agora. Eu concordo plenamente com você. Mas você entende que essa visão clara que está aqui com a gente, isso não funciona para todo mundo, independente de você querer ver ou não? Eu acho assim, quando tem uma frase de José Saramago que ele fala, né? Quando estamos na ilha, não conseguimos ver a ilha. Muitas famílias ainda não conseguiram ver, porque elas ainda não têm dimensão do mal que elas podem estar fazendo. Ou elas não seus querem filhos. ver. Ou não querem Ainda não aplicar. tomaram consciência. Ou não querem não tomaram aplicar. consciência. Ainda não tomaram consciência. Mas assim, a gente tem estudos, por exemplo. Aí, vamos lá. Eu gosto de trazer estudos, né? Porque eu acho que embasa mais o que a gente está conversando aqui. Porque a educação tradicional, ela é muito pautada lá no behaviorismo, né? Hoje a gente tem a neurociência. Naquela época não se tinha o conhecimento que tem hoje. Porque não é punindo e recompensando, não é através de quadrinho de estrelinha, né? Que você vai... Gente, não é assim que se educa, não é um E eu fui dessa animal, criação. Na escola, a gente recebia as estrelinhas, porque tinha lia o livro, tinha dourada, prata e a de bronze. Exatamente. Eu tinha uma coleção de estrelinha. Agora, assim, eu não fui criada apanhando. Eu apanhei uma vez só na vida. E não esquece. E não esqueço. Inclusive porque foi justamente. Até hoje, chega a me dar comissão. Então, assim, eu não consigo ver essa educação do bater, mesmo que seja uma palmadinha, porque eu não passei por ela. Então, a minha mãe não precisou desse artifício. E quando eu vejo que eu apanhei uma única vez injustamente, que até hoje eu não me esqueço, quando eu vejo essa possibilidade, né, sendo posta à mesa, para mim ela nunca vai se adequar. E eu digo isso, né? Meu marido, pelo contrário, já foi criado apanhando, que apanhava até de cabo de vassoura, mas também
também. Mas Eu era existe... chinelada. Tacava. Era no com que tivesse na frente. Se tivesse na frente. Rodinho de espuma, tacava pegando as Eu acho pernas. que a assim, minha ó, última lavando surra as meu pai calçadas. me deu, acho que eu tinha 21 anos. Você Uau. acredita? Acho que eu vi. Não faz tanto tempo, né? Eu saía correndo, olha papai! Eu saía correndo atrás da casa, ao redor da casa, enquanto ele dava uma volta, eu já dava 3 ao redor dele, correndo dele. Gente, é engraçado demais. Enfim. Mas é isso, eu fui criada na base da porrada também. Da porrada. Por isso que tá desse jeito aí, ó. Tá vendo? Como é que tá, Maria Antônia? Como é que tá a mamãe? Mas Doidona. se você, Carol, né? Carol, se você for pensar hoje, né? Se você foi educada na base da porrada e você se tornou a pessoa que você se tornou, imagine se você tivesse sido respeitada na sua infância. Porque quando seus pais batem em você, eles não estão te respeitando. Você é uma pessoa digna de respeito. Ninguém tem o direito de violar o seu corpo. Isso é violência. Isso, hoje a gente tem, né, o ECA aí que traz. Não se pode bater em criança. É interessante porque na época da lei da palmada, né, eu fui contra. Eu fui contra. Tá, mas aí eu fico pensando assim, eu apanhei. E eu não me senti violada. Até hoje eu não me sinto. Sim, a gente não... Eu não vejo por esse lado, assim, entendeu? Se você aprofundar um pouquinho, quando você começa a estudar, quando você começa a compreender, você começa a entender. Porque eu sou amada pelo meu pai. Eu sou amada pela minha mãe. Minha mãe me bate, meu pai me bate. Depois, na vida adulta, eu posso nem reconhecer. Quando eu estou em um relacionamento marido, por abusivo, exemplo, bater, existe você achar muito que isso é um amor. Não, eu não digo nem bater. Eu digo abuso emocional. Não, mas eu digo que se chegar nas vias de fato da violência que a gente vê muito Mas hoje... esse daí é mais explícito, a natureza sutil. Sutil. É porque, assim, a neurociência, que é o que Nádia já está falando, é como colocar luz na sombra. Sim. Então, assim, eu não tenho consciência do que aquilo causou em mim porque eu nunca coloquei luz na sombra. Uhum. Então, você não sabe quais foram os reflexos ou não que isso trouxe pra você, porque você não aprofundou dentro de você pra saber se tem ou não esses resquícios, Sim. que provavelmente, pela neurociência, indica que terão em comportamentos, né, que é onde você entra na área da inteligência emocional, de coisas que você reprisa inconscientemente. Sim. Não, eu entendo isso. A dificuldade que nós temos e que eu tenho, né, de viver uma educação positiva de fato. Por quê? Eu fui criada na educação tradicional. É automático. As sinapses neurais que foram construídas, o padrão que eu tenho registrado em mim é esse de bater. Ou a minha mãe, ela não batia, assim. Mas ela, através da fala, né, em alguns momentos ela acabava que, assim, punia, vamos dizer assim, pela maneira como falava. E se essa é a trilha neural que eu tenho construída, para eu conseguir trilhar um novo caminho neural, eu vou precisar repetir essa prática aqui, né, que é assertiva, muitas vezes. E se eu estou desregulada emocionalmente, é muito fácil eu ir pelo outro caminho, porque o nosso cérebro, gravado, né? ele faz de tudo para economizar energia. Então você vai por aquele caminho ali, pelo que você tem gravado. Não de bater. Bater para mim, eu não tenho... Assim, eu não tenho esse impulso de bater nos meus filhos. Bater pra mim é tranquilo, eu não bato. Mas eu muitas vezes sou violenta, né? Aquela agressividade muito velada, né? Na maneira como eu falo, nas coisas que eu falo, no meu tom de voz. Então não é apenas não bater, é como é que eu converso com essa pessoa, né? De que maneira que eu falo. E eu ensino os meus filhos a colocarem esse limite. Porque eu ensino que eles coloquem limite nas relações desde a relação comigo. Porque eles merecem ser respeitados, eles precisam ser, inclusive dentro de casa, na relação comigo. Então eu digo pra minha filha... E a maneira com que você cria é a mesma maneira com que você cria todos? A mesma maneira em relação ao relacionamento, né? Assim, não, eu falo em relação a cada um ser diferente um do outro. Assim, a gente não vai criar os filhos iguais, né? Assim, igual, não dá, porque eles têm temperamentos diferentes. Por exemplo, o meu filho mais novo, se ele tá irritado, com raiva, frustrado, eu não posso abraçar ele. Ele não aceita, ele não quer o abraço. A minha primeira filha, ela quer abraço, ela quer acolhimento. A minha segunda filha pede, mãe, me abraça. Então, você vai, né, dentro dessa relação, você vai percebendo a maneira como o seu filho também, a resposta que o seu filho precisa, mas sempre de uma maneira respeitosa. O que a neurociência diz? Todo comportamento ele é reprisado, que é o que você falou. A gente quer, o cérebro quer economizar. Então, se você foi criado numa casa onde você ouviu falar que dinheiro é ruim, ou que o pai brigava sempre por dinheiro, ou que não sei o quê, 2 filhos, personalidades, não.
2 filhos, personalidades diferentes. Cada um abstrai aquilo de uma forma, internaliza de uma forma e exterioriza depois de uma forma. Então, tem criança que ouviu aquilo e vai entender assim: nunca mais eu vou passar por um perrengue desse. Esse é o meu motivador para fazer com que meu cérebro esteja ali buscando soluções, saídas para conquistar dinheiro. O outro vai falar: eu não quero nunca ter que ouvir falar de dinheiro. Então é aquela criança e você fala, a mãe fala, mas eu criei os 2 iguais. Não, você não deu. Você deu a informação em família igual, mas a absorção daquela criança é diferente. Então, assim, como adulto, a gente pode, por ser bem resolvida e achar que já resolveu os traumas e que tá tudo certo, seguir a vida, né? Porque você não botou ali luz em sombra em algumas coisas e você convive e nem queira colocar em tudo, senão você fica doido. Tá ok. Mas quando você pensa que você tem um ser em desenvolvimento, que você quer potencializar, você quer aproveitar o horizonte de tempo para que aquela criança seja mais limpa de crenças e de coisas possíveis, mas você quer beber da fonte para evitar. Você vai evitar todos os traumas, você vai evitar todas as coisas? Não. Mas aquilo que lhe é possível minimizar, você vai. Eu vejo dentro de mim coisas que eu aprendi muito depois do meu filho, que hoje eu falo, ok, isso aqui meu filho não vai passar pelo conhecimento que eu tenho. Então eu já vou abreviar o caminho dele, ele não vai precisar cumprir a trajetória que eu tive. Se ele vai fazer o uso desse conhecimento depois para as coisas dele, não sei, mas o conhecimento ele vai ter. É muito mais fácil se a gente ara o campo para o nosso filho passar do que deixar que ele venha fazer a capina. Você, assim, será que eu sou o que eu sou pelo que fizeram, né, de mim? Ou será que eu sou o que eu sou apesar do que fizeram, né, comigo, né? Melhor dizendo. Então, Carol, né? Imagina seu pai, sua mãe chegando para você, olhando para você e dizendo: filha, eu te amo incondicionalmente. Me perdoa pela maneira como eu agi com você. Eu fui violento com você, eu fui agressivo com você. Você merece ser tratado com respeito. Não, mas o que a Aline fala é isso. Eu acho que em muitos momentos isso foi... Como é que eu falo, meu Deus? Isso foi o certo. Eu não acho que eu fui... não que eu concorde com isso, jamais, tá? E não tenho essa criação lá dentro com Maria Antônia de jeito nenhum. E o você que não eu tem puder essas atitudes, fazer mas você não para sente que foi isso violada, não se né? repita, não. Mas e também entendam, eu também não estou sendo contra tudo que vocês estão falando aqui, porque hoje, se eu pego tudo lá atrás das coisas que se passaram, né, e como eu fui criada, e eu trago para o que eu quero para minha filha hoje, muitas coisas que eu vivi lá eu não quero que se repita, pelo contrário, eu quero poder fazer com ela tudo diferente. Mas se em algum momento tiver que bater, que tiver que levantar a mão e botar para ela me respeitar, eu vou fazer. Entendeu? Não é que isso vai ser algo que a gente vai se repetir, porque eu acho que muitas coisas hoje estão do jeito que estão, exatamente pelo pai não impor respeito para o filho. E isso mas não volta na fala dela. Sim, mas isso porque é muitos permissividade, né? Exatamente, porque eles estão na superficialidade. Uma coisa é o respeito. Por exemplo, eu vou falar, Maria Antônia vai fazer errado uma vez? Vai. Aí se ela bater na minha cara, eu vou ficar quieta e vou falar bem assim: ô filha, não faz isso com a mamãe não, porque isso é errado. Não, você me respeite, Sim. fique quieta. Se tiver que levar uma pomada, vai levar. Entendeu? É outra distorção. E leva Até mesmo. esse tom de voz, né? Minha filha vai me dar um tapa e eu vou falar pra ela: ô, meu amorzinho, você me deu um tapa. Mas isso é permissividade, isso não é educação permissividade, isso não é educação positiva. Mas você tá entendendo que eu não tô em nenhum momento sendo contra ao que você... Pelo contrário, eu acho isso máximo. Inclusive, Simone veio aqui e trouxe a mesma linha, tipo... Ela veio trazendo quando você entende, né? Que quando eu fui entender como que funciona isso, eu comecei a agir totalmente diferente com os meus filhos. E é diferente quando você tem um conhecimento. Mas o que eu tô falando é uma outra linha. É sendo totalmente a favor do que vocês estão falando, mas exatamente trazendo essa parte da permissividade. E se em algum momento isso não acontece, né? A gente não tem um controle disso, a gente faz o quê? Fica quieto? Sim, você deu o exemplo aí, né? Se for preciso apanhar, vai apanhar. Isso mostra a nossa inabilidade em nos relacionar, em lidar com o outro, em colocar os nossos limites. Será que eu só posso colocar limite se eu bater na minha filha? Porque você pode segurar a mão dela de maneira firme e falar: filha, bater machuca.
A gente não Mas bate eu nas posso pessoas. segurar de maneira E bem você firme direciona também. ela para outra coisa, né? Entendeu? E você, depende muito da idade, né? Lógico, a gente tem uma idade que a agressividade, gente, ela é funcional, tem uma agressividade funcional e todos nós temos essa agressividade e é importante que a gente tenha para que, né, para levar a gente para ação, para eu fazer algumas coisas, para eu ter atitude, isso é importante. E tem uma fase, né, na criança que algumas crianças, depende muito do temperamento, mas algumas elas passam a demonstrar maior agressividade, inclusive batendo, e a gente vai redirecionar isso. Porque isso faz parte da fase de desenvolvimento que aquela criança também está passando. Agora, por exemplo, ela com 2 aninhos. Chega um momento que ela fala assim, mamãe, não sei o quê, e ela vem pra bater. Mas ela não bate porque ela tem consciência de que ela vai bater. Aí o que eu falo pra ela? Eu falei, filha, você bateu na mamãe? Aí, na hora que eu falo isso pra ela, eu não falo gritando pra ela, ela já vem assim, ela fala, ela sabe o que ela fez errado, ela faz assim, me dá um beijo, né, o peito mesmo. Agora, depois que Noah nasceu, agora ela tá dormindo grudada no peito, não mamando, né? Mas ela quer botar a bochechinha aqui, porque Noah, meu sobrinho que nasceu, tá mamando, então é tipo assim, um ciúmes, né? E aí ela bota, e às vezes ela pega assim com a unha e faz assim, sabe? Eu falei, filho, você vai fazer isso com... Ela vai e faz, ou seja, ela já sabe quando ela não pode fazer, mas às vezes quando ela faz, que vai no impulso, toda vez eu chamo a atenção. Sim. Mas não chamo com agressividade, mas ela entende. É isso. Entendeu? A criança, Claro que gente, a criança entende. Inteligentíssimo. A base, a gente fala assim, que quando você estuda lá psicologia pré e perinatal, a base psíquica, ela começou a ser construída dentro do ventre. Exatamente. Converse com seu filho na barriga, converse com seu bebê, nasceu, tudo que você vai fazer com ele, converse com ele. Leia 15 minutos. A criança, não é que a criança não entenda, é que a criança não tem ainda habilidades para lidar com algumas situações. Observe, quando seu filho mais velho tem quantos? 12. 12. Observe quando a criança termina a primeira infância ali, depois de 6 anos, parece que é outra criança. Eu tô com uma em casa, sim. É que o segundo tá com 6 para 7. Depois dos 6 anos parece que é outra criança, ele já começa a lidar melhor. Traga Chorava exemplos. por tudo. Pronto, a criança que chorava por tudo, né? Vocês diziam não. Eu comecei a observar que o meu caçula, ele já tá começando. Até conversei isso com meu esposo antes de ontem, né? Falei, amor, você tá vendo que o Heitor já tá começando a lidar melhor quando a gente fala não pra ele? Porque até então ele, né? Lógico. E ele tem um temperamento assim que ele vai pra raiva muito fácil. Tem criança que quando é frustrada vai pra raiva. Tem criança que quando é frustrada vai pra tristeza, né? E ele vai pra raiva. E ele tá conseguindo lidar melhor com os isso. dois. Então a gente vai saber lidar, né, com cada um de acordo com o seu temperamento. Mas o que eu queria trazer aqui, voltando lá para os estudos, né? A gente tem, acho que vocês até já devem ter ouvido falar, em situações adversas da infância. Que são situações que nos ocorreram ali na infância, adolescência, de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Crianças que cresceram expostas ali na presença, melhor dizendo, né, de adultos que tinham algum problema com o uso de drogas ou de álcool. Crianças que presenciaram violência entre seus pais, né? Tem uma série de... São 10 itens, né? Quando a gente analisa ali situações adversas da infância. Tem um estudioso que ele, estudando obesidade, ele começou a observar, só para chegar na origem, falar da origem disso. Ele, estudando a obesidade, ele começou a observar que algumas pessoas perdiam peso e quando estavam ali no programa de perca de peso, né, em um momento muito favorável, elas abandonavam o estudo, né, um estudo que ele estava fazendo sobre isso. E aí ele resolveu chamar essas pessoas, né, e fez uma entrevista com cada uma delas. E ele observou, elas voltavam a ter o peso que tinham antes, né, quer dizer, voltavam a ganhar peso de novo. É como se elas não conseguissem progredir naquele processo de perca de peso. E ele viu dentro dos estudos que a maioria dessas pessoas, né, não estou falando aqui que toda pessoa que tem obesidade passou por isso, né, mas ele constatou que dentro do estudo dele ali, a maioria tinha sofrido abuso sexual. E isso fez assim, né, trouxe um alerta para ele. Inclusive ele apresentou isso depois, mas não conseguiu convencer as pessoas na época, né, o meio médico ali, porque foi muito pontual ali a pesquisa dele. Então ele se juntou com outras pessoas e ele conseguiu fazer um estudo mais abrangente, que chegou nesse estudo de situação adversa da infância. Pegou várias pessoas, né, e fez o estudo, onde você tem um grau de ACE de 0 a 10, dependendo das situações que você passou, né, desses abusos todos aí que eu trouxe. E a partir de grau 4,
você já é considerado um grau de risco maior para adoecimentos, doenças psíquicas, né? Depressão, transtorno de ansiedade, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, câncer, diabetes, hipertensão. Tudo isso relacionado às vivências que essas pessoas tiveram na infância e adolescência. Aí a gente tem o estudo aí de Gabor Maté, que é um médico especialista em saúde mental, onde ele estudou pessoas que tinham vícios. E aí pessoas alcoólatras, né? E o que ele descobriu é que o álcool, o vício em álcool, era, na verdade, uma anestesia, uma tentativa, na verdade, de anestesiar dores do passado, traumas do passado. E por isso que eu trago, né, que todo excesso, né, todo vício, e eu não falo vício só em álcool, em droga, mas vício em trabalho, vício em estudos, vício em compras, sempre é uma tentativa de... Isso é uma tentativa de anestesiar, né, alguma coisa. Então ele conseguiu também comprovar, trazendo essa relação aí do que aconteceu na infância e na adolescência, que isso a psicologia já traz, Freud já trazia, né, que o que acontece na infância... E a educação financeira tem o mesmo estudo. Tem também. Tem o mesmo estudo nessa área e diz que a mente é acima do dinheiro. Existe um padrão mental que você tem, que quando você chega naquele limite, na sua conta bancária, você começa a criar situações para gastar o dinheiro, porque você não consegue passar daquele padrão, porque na sua cabeça, se passar daquele padrão, provavelmente pelas crenças que você tá, ou você vai ser uma pessoa ruim, ou você vai ser uma pessoa ambiciosa, dentro do seu modelo mental que foi criado, você não consegue passar daquilo. Então, assim, tudo até morrer. E olha que maravilha que a gente tem esses estudos, porque quando você tem conhecimento disso, eu acho que o seu olhar para a primeira infância, porque eu acho que o mais difícil para mim é a primeira infância. Porque é aquela frase... Você vai chegar depois. Não, porque essa aí é a fase de administração. É diferente. Essa é a fase de plantação. Sim. Então, você colhe depois, vem um reflexo, aquilo de olhar no espelho, né? Essa fase de plantação, de arar o campo para a criança, como a Nádia falou, é uma fase onde que a gente precisa mesmo de estudo. Porque aí você entende porque você coloca naquela escola, você entende porque você traz aquele livro para casa, você entende porque você faz tal atividade com aquela criança, o que você busca com isso. Pode ser que lá na frente isso não dê o fruto que você esperou, com certeza, mas você plantou, né? Você tornou o terreno fértil para que a coisa... Sim. Se a infância é esse chão que eu piso a vida inteira, se a infância me acompanha por toda a vida, é muito importante a gente ter esse olhar integral para a infância e por isso esse alerta aqui, né, para a maneira como nós temos nos relacionado e criado nossos filhos. Porque quando a adolescência chega, e a gente comumente fala que adolescente é chato, que adolescente, né, a gente nunca parou para pensar, poxa, por que adolescente é assim? Por que todo mundo fala de maneira tão negativa da adolescência? E por que tem pessoas que têm adolescentes que não são assim? Que não são assim. Porque isso não é uma regra. Exatamente. Existem as exceções, existem. Sim. E elas são menores por quê? Porque talvez aquele pai tenha feito diferente do que você fez. Qual é o certo? Qual é o jeito certo? Eu acho que não existe desse jeito certo e errado. Eu acho que existe conhecimento e você trazer para sua família aquilo que você adequa, né? Não, porque, mas eu tô por exemplo, falando no sentido assim, qual é o jeito certo? Porque se você acha que você tá indo para um jeito certo, você tá fazendo tudo para agradar, que foi o que eu tava perguntando no seu episódio, né? Até que ponto a gente tá fazendo da maneira certa e até que ponto... aí já é uma pergunta mais abrangente. Até que ponto a gente achando que tá fazendo da maneira certa, a gente tá fazendo errado? Tá sendo permissivo, na verdade. Exatamente. Né? Então, onde é que tá o equilíbrio disso daí? Porque é muito fácil pra mim eu achar que eu estou fazendo da maneira certa. E você achar que a maneira certa é a maneira que você está fazendo. Mas qual que é o meio disso tudo? Seus filhos são sua bússola, seus filhos são seu norte. Seus filhos é que vão dizer se você está fazendo do jeito certo ou não. É olhando para eles. Por exemplo? E Lacan já dizia, né, que a criança, ela revela ali, ela mostra o que tem de sintomático na estrutura familiar. A criança traz o sintoma do adoecimento que existe dentro do contexto da família. Então, se eu olho para o seu filho, você vai saber se a maneira como você está se relacionando, criando, se está sendo ou não certo. Então, quando foi que eu comecei a realmente falar, poxa vida, isso aqui é realmente o que eu quero?
que foi bem difícil no início, porque eu também tinha essa ideia, né? Será que se eu não bater, será que se eu não punir, né, vai dar certo? Não, eu só queria um exemplo para quem está assistindo, sim. assim, por exemplo, aí você traz o seu exemplo. Sim. Né? Como que você era antes e depois do conhecimento, o que você observou dentro, né, do seu ambiente familiar e o que você mudou hoje? Tipo, como que era, né, a Nádia antes e como é a Nádia hoje? Eu era autoritária. Eu era extremamente autoritária com a minha filha. Muito autoritária e batia, dava palmadinha nas mãos, né? E aí quando ela trouxe isso, batendo no próprio corpo, eu, né, comecei a mudar a minha maneira de me relacionar com ela. Essa é a Nádia que eu era. Quando eu comecei a me relacionar com ela diferente, e a conversar, e a redirecionar, porque com 2, 3 anos, o que você faz é, você vai redirecionar a criança, tá? Ela tá aqui pegando no copo, você vai ficar falando para ela, pá, deixa o copo o tempo inteiro? Redireciona. Se ela não tem esse controle de impulso, controle inibitório, né? Essa noção de causa e consequência, se isso aqui tá perigoso para ela porque é de vidro, eu vou ficar só falando para ela e querendo que ela me obedeça, como é na educação tradicional, ou eu vou dar um tapa na mão dela para que ela não pegue mais, porque ela vai ter medo de apanhar de novo. Não, redireciona. Filha, você não pode, né, mexer nesse copo aqui. Vem cá, olha só, isso aqui você pode brincar. Esse copo aqui você pode, esse de plástico, né, vamos dizer. Isso é redirecionamento. Hoje, como é que eu percebo que esse caminho é o caminho que eu quero continuar? A minha filha, ela me traz para o equilíbrio. A minha filha, ela já fala para mim, mãe, eu acho que tinha que fazer assim com a Marina, né, minha filha do meio. Por exemplo, a gente teve uma situação que eu estava no quarto, e aí eu estava tentando ler uma história, e a minha filha mais velha já tem um interesse, já consegue se concentrar em histórias mais longas. E ela gosta, inclusive, de histórias mais longas. A minha filha do meio, ela ainda não está nessa fase. Então, a história tem que ser mais curta. E aí eu estava lendo uma história mais longa para a minha filha mais velha, e ela o tempo inteiro brincando e atrapalhando. E eu falei, Marina, por favor. Falei a segunda vez, Marina, por favor. E a Marina não ouvia, não aceitava. Aí eu falei, Marina, eu vou pegar o brinquedo, porque você não está ouvindo. Aí a Marina começou a chorar. A Marina, ela tem um temperamento, que ela é mais melancólica mesmo, né? Ela vai para a tristeza muito fácil, ela chora, né? Que é muito parecido com o meu temperamento também. E ela começou a chorar. E aí ela chorou e se afastou de mim, né? Foi para a cama e eu não dei importância não. Continuei ali lendo o livro com a Tainá. Aí a Tainá falou, mãe, eu acho que a senhora devia ir lá falar com a Marina. Aí eu fui lá, é mesmo, né, filha? Aí eu fui lá, filha, você quer voltar pra gente ler o livro? Desculpa, a mamãe não fez por mal. Então eu conversei com ela. Aí a Marina veio e a Marina deixou a gente ler o livro. Então ela hoje é que me faz retomar o meu equilíbrio, sabe? Quando eu estou desregulada, inclusive, eu tenho uma coisa que eu faço com eles, que é quando a gente está com raiva, vamos botar a raiva para dançar, vamos nos movimentar, né? Porque a raiva é essa, você precisa colocar movimento na raiva para você conseguir extravasar essa raiva. Aí, esses dias eu estava lá em casa nervosa, irritada, e ela falou, mãe, corre lá um pouquinho no corredor, sabe? Assim, então, eles vão te mostrando, trazendo estratégias para você. E são estratégias de inteligência emocional, né? De inteligência emocional. Você reconhecer o que você está sentindo e, mais que isso, saber como regular o que você está sentindo. E a minha mais velha mesmo, a professora ano passado, né? Inclusive, eu fiquei um pouco preocupada com isso. Porque tudo você tem que analisar também, né? Que a professora tinha trazido assim, que ela, Nádia, quando tem algum conflito, alguma coisa, ela media. E eu fiquei, nossa, até que ponto que isso está sendo bom? Porque ela é uma criança de 7 anos, ela não tem que estar preocupada em não levar problema para a professora. E eu identifiquei que era isso, porque em casa eu observei que ela fazia isso. Quando ela via que eu ia ficar muito irritada, ela tentava resolver com os irmãos. Então ela poderia também estar fazendo isso na escola. E até que ponto que isso é bom? Porque ela pode ficar num estado de alerta, de observação e de tensão. Trazendo para ela uma responsabilidade que não é dela, né? E liberando cortisol ali, né? Então, assim, mas a criança aprende a ter essas habilidades aí de inteligência emocional. E eu não bato nos meus filhos, e os meus filhos são crianças normais, que se relacionam normalmente, que brincam, que correm, que conversam, mas não são crianças para eu olhar e falar assim, um cenário de adoecimento aqui, existe um cenário de adoecimento. Não são. Então, eu olhando para eles, que eu me sinto segura de continuar educando assim, né, dentro de uma educação positiva. Você fez um vídeo bem interessante nas redes sociais, onde você desabafava um momento que você passou. Eu queria que você falasse um pouco. Inclusive, vou convidar todo mundo para assistir no seu Instagram. Diz o arroba do seu Instagram. É @Nádia com D mudo, Souza com Z.
Nádia Souzak, né? Eu coloquei o C ali do meu último nome de campus. Depois a gente coloca no episódio embaixo. Eu sei, o episódio, a cena que você tá falando é do prato, de comida, não foi? Sim. Eu assisti. Eu tenho uma filha que ela não come carne, ela não come presunto. Não, aliás, carne ela come de vez em quando. Então, assim, ela não come carne, por exemplo, à noite. Ela não gosta muito de salsicha, de presunto, é dela. E eu não fui instigar ela a querer comer isso, né? Assim, ela a carne, fica escutando tudo bem. a Natália falando sobre os embutidos. A carne, eu consegui fazer com que ela comesse, assim, né? Eu fui, sempre colocava, sempre apresentava, então, aí ela hoje ama churrasco, então ela come a carne, mas ela não gosta de carne à noite. Nesse dia, eu tinha trabalhado o dia inteiro, trabalhei o dia todo, cheguei em casa muito cansada, e era um dia em que eu só queria chegar em casa e descansar. Era um dia que eu queria ter a minha casa só pra mim. Vocês já tiveram esses dias, né? Todo dia eu queria, sim. Então, aí eu cheguei, tomei banho, organizei o jantar, e nas opções que eu coloquei, eu coloquei o caldo da carne em cima da comida ali. Né? Eu joguei o caldo. E a outra opção era um misto quente. Então, assim, não tinha nada que ela come. E ela já fez uma cara assim que eu percebi que ela não ia querer. E depois ela falou que não ia querer. E eu fiquei muito irritada porque eu já estava cansada, eu tinha trabalhado o dia todo. Eu percebi que meu esposo estava ensinando a tarefa para minha filha mais velha já à noite quando eu cheguei, porque o nosso combinado aqui no horário de almoço ele faça isso, né? E acabou que... Então, assim, são várias questões que acontecem durante o dia. Então, eu cheguei, eu já vi e eu vou acumulando algumas sobrecargas, né? E eu me irritei. Mas eu me irritei que eu fiquei com muita raiva. E eu estava em uma fase também de muita ansiedade por conta de questões lá, né, da faculdade. E eu quis quebrar o prato. E eu nunca tinha feito isso. Mas eu peguei o prato. Inclusive, eu até busquei uma orientação parental, porque nós, educadores parentais, também podemos buscar orientação parental, né? Até depois eu sentei com meu marido e falei, amor, eu sei exatamente o que eu tinha que fazer. Só que naquela hora eu não consegui. E eu fiz assim um movimento com o prato, de bater o prato na bancada. Estava totalmente fora do eixo. E eu até falei isso na rede social, né? Eu que sou calma, tranquila, porque eu ouço muito isso. Nossa, como você é calma, como você é tranquila, como você é paciente. Eu sou um ser humano. Até Jesus se irritou, sabe? Todos nós, né? Pessoas, nós temos sentimentos e às vezes a gente fica com raiva e às vezes a gente se irrita. E a inteligência emocional vai falar justamente sobre essa capacidade, né? Por isso que eu falo que a gente não tem inteligência emocional. E aí como eu já sei que isso me afeta, eu quis sair do ambiente. Só que quando eu fui sair, eu falei algo que eu não devia ter dito. Mas, naquele momento... O que foi que você disse? Eu falei... Se eu pudesse voltar atrás. E quando eu falei, se eu pudesse voltar atrás, eu estava querendo dizer... Nossa, se eu não tivesse filho, eu ia estar tranquila aqui na minha casa. Foi um momento de desregulação emocional? Foi, mas eu estava sentindo aquilo naquele momento, porque eu queria ter paz naquela hora. E aí eu saí, e o meu filho veio, aí ele veio, me abraçou, me deu colo. Mas quando eu estava saindo, a minha filha ouviu, a minha filha mais velha. Que estava em tarefa com o pai. Que estava fazendo a tarefa, no escritório. Ou seja, você gritou. Não, eu nem sei em que tom de voz eu falei, não. Depois eu até olhei as câmeras, só que não tem áudio. Aí ela falou assim, mãe, fala só no seu pensamento. Ou seja, e eu achei muito bonito assim, ela ter trazido a frase nesse contexto. Porque ela não falou assim, mãe, não fala isso, no sentido de não pensa isso. Então, assim, ela, de alguma maneira, você tá sentindo isso? Ok, eu entendo, eu respeito. Mas fala no seu pensamento, né? A gente não precisa ouvir isso. Aí deu um tapa na sua cara assim, ó. Sim, sim. E eu acho que ao mesmo tempo que você tem a dor, você tem um orgulho de falar assim, o que eu estou plantando são esses os frutos que eu quero que dê. Sim. Porque a minha filha entende que o que eu falei não foi legal, mas ao mesmo tempo ela respeita e ela ainda diz para mim, eu entendo o que você está sentindo, isso não está me atingindo, mas guarda para você. Uhum. Né? Eu acho que como mãe hoje, eu penso que esse é o maior trunfo, a maior alegria que uma mãe pode ter, porque assim, nós não estamos num pedestal. Sim. Né? Na qualidade de mãe a gente vai errar um monte de vezes, e muitas vezes a gente às vezes
na exaustão, pode pensar. Se eu não tivesse, né? Imagino que esse é um cenário que é muito fácil transitar. Sim, e mesmo que você ame ser mãe, mesmo assim, eu sempre quis ter filhos, eu tinha certeza que eu ia ter filhos. Eu não seria feliz se eu não tivesse casado e tivesse filhos. E eu queria ter 4 filhos, né? Mas ainda assim, nós somos seres humanos. Tem momentos que você vai estar muito cansada. E tem momentos que você vai querer estar sozinha, que você não vai querer as crianças ali naquele momento. Eu acho que a gente precisa normalizar isso, que esse sentimento não quer dizer que eu não ame ser mãe, que eu não gosto de ser mãe. Eu acho importante, acho que de toda a fala do episódio, para mim, essa foi a mais importante. Por quê? Porque a gente traz aqui no podcast muitas informações do que é a maternidade ideal, do que é ideal você cuidar do seu filho, alimentação, questão psicológica, no educar. Mas antes de mãe, a gente é ser humano e erra também. O alarme do da médio medicação. Mas não pode tomar remédio ainda? Não, é da vitamina. Até pra vitamina? É pra dar sempre na mesma hora. Tá certo. Então, eu acho muito importante essa sua fala, porque o que eu tenho sentido nos nossos episódios é que, claro, a gente quer trazer informação sempre para estar dando o melhor realmente para as mães em casa, para as famílias. Mas da mesma forma que a gente leva essa informação de qualidade, que de repente é o melhor caminho que a gente, né, quer mostrar aqui, a gente leva também um pouquinho de culpa, de uma carga de culpa para aquela mãe que não consegue amamentar, para aquela mãe que não iniciou a introdução alimentar do jeito correto, para aquela mãe que não aplica a educação positiva. Então, quando você reconhece que você é uma conhecedora, que você detém o conhecimento, mas que você também erra, que você também perde o centro, eu acho que isso também é muito importante. Não é incentivando que a mãe, não, eu errei, então tá tudo bem. Não, você tem sim que estudar e buscar o conhecimento para ter o melhor dentro da sua casa, a melhor educação, a melhor condução com seus filhos, porque isso vai render os melhores frutos. Eu sei disso. Mas eu acho que tira um pouco desse peso também, sabe? De que sempre você fizer isso vai ser o melhor, fizer isso vai ser o melhor, mas nem todo dia a gente consegue fazer isso. Nem todo dia, sabe? E hoje na internet, assim, eu tenho muita preocupação com o que eu compartilho, porque a gente já leva muita culpa mesmo, muita sobrecarga, assim, para as mães. E parece que existe uma fórmula mágica, existe, sabe, lê um livro, faz um curso e você vai resolver todos os seus problemas. E, gente, não existe. Eu tenho todo o conhecimento teórico, mas eu ainda lido com as minhas questões, com meus conflitos internos. Porque para pôr na prática tudo isso de conhecimento não é do dia para a noite, não é um único dia, né? Isso é uma construção, igual a Lívia fala, é a longo prazo, a gente faz isso sempre pensando no longo prazo, e vai ter dia que realmente a gente não vai conseguir. Eu acho que também assim, tá tudo bem, não, acho que a gente tem que sair do centro, igual você, e ter essa ajuda, né, para poder voltar e poder respirar e falar, não, peraí, deixa eu recomeçar. Mas que volta ou outra, isso pode acontecer. E que não é o fim do mundo. Não né? é sobre não errar, né? Exatamente, exatamente. Erro, né? Eu acho que essa fala, não é sobre não errar, é sobre buscar acertar. Então, assim, nesse buscar acertar, você vai cair, você vai tropeçar, aquilo Com que você certeza. achou que era maravilhoso, que você botou na prática, você viu, não deu certo. Ou é muito maravilhoso teoricamente, mas para o seu filho não é. Você vai perceber, se você tem 2, 3 filhos, cada um você precisou aplicar o conhecimento de uma forma diferente. Eu acho que é natural que a gente sempre tenha essa sensação de que não deu certo, mas eu estou buscando o acertar. Eu acho que esse deve ser o movimento. Eu não vibro na frequência da culpa, sabe? Eu acho que ao invés de ter culpa, eu acho que você tem que se reconhecer. Eu acho que você olha para aquilo que você fez e fala assim, não foi a melhor escolha, não foi minha melhor decisão, mas eu me conheço o suficiente para saber que eu estou buscando o que é melhor para o meu filho. E que nesse buscar, vou ralar o joelho. E é isso. Agora, ficar remoendo ou ficar pautando sua vida pelo outro, volta naquela casa também de entender o seguinte, o que funciona na minha família não funciona na sua. E você tem que ter clareza disso. Primeiro que os meus princípios são uns, seus princípios são outros. O que é interessante para mim não é para você. Você vai ver que tem coisas que são intransponíveis para você. Isso aqui para mim não vai.
e que pra mim é super de boa. Eu falo, Nádia, isso é besteira. Pra mim lá em casa, ó, nem ligo. E tá tudo certo. Agora, isso vem da clareza. Sim. Eu acho que volta para aquilo que você trouxe de pilar de inteligência emocional. Porque inteligência emocional não é só conhecer as emoções, né? É você ter clareza sobre quem você é e sobre como você se comporta através disso. Então, quando você tem essa clareza, eu acho que essa culpa, ela deixa de existir e você busca mesmo continuar semeando, dependendo dos atropelos. Sentimentos são comunicação, né? E todo sentimento ele tem uma função. Até a culpa. É importante que a culpa surja para que eu possa pensar, peraí, eu estou me sentindo mal com isso, o que é que eu fiz, o que é que eu posso fazer? Então a culpa ela sempre tem que estar atrelada à autorresponsabilidade. Como eu vou resolver isso, né? Exatamente. Porque se eu me coloco no lugar de vítima, se a culpa me leva para o vitimismo, eu não vou sair daquele lugar. E eu já fui essa pessoa. Quando eu sentia culpa, eu me sentia a pior pessoa. Eu já cheguei a falar pro meu esposo, nossa, eu queria voltar atrás e fazer tudo de novo. Eu tô sentindo desconforto em ser eu. Você sabe o que é você se sentir desconfortável em ser você? Ah, sei. É muito ruim. E é dolorido. Muito ruim. Muito e difícil. É uma dor que, às vezes, e eu acho que seu podcast, pra mim, é um dos melhores. Ponto. Entra em assuntos que eu amo. E eu acho que você falou assim, ó, essa coisa do eu não querer ser eu, você vai passar ou não, espero que você não passe. E a depender da profundidade dessa dor, você abre janelas que você não consegue fechar. E por isso que você tem que saber quem você tem ao lado. Porque quem você tem ao lado te salva. Tem uma frase... É nóis. Tem uma frase do Ernest que ele diz assim, né? Eu cresci ouvindo isso do meu avô e eu não entendi o que queria dizer. Depois que você vem com a maturidade, você entende de uma forma. E depois que você tem filho, você entende de outra forma. Que é uma frase que diz assim, quem estará nas trincheiras ao seu lado? Aí ele pergunta, isso importa mais do que a própria guerra? Porque muitas vezes você precisa que alguém te lembre quem você é. Sim. Assim, o início da educação positiva, muitas vezes, ele é solitário. Para mim foi solitário. Porque o meu marido, ele não acreditava nessa maneira de educar. Ele dizia, a gente só vai saber quando eles crescerem. A gente só vai ter certeza no futuro. E ele foi a pessoa que falou, ela não está nem ouvindo o que você está falando. Então, quando eu não comecei de um lugar fácil, confortável, onde... E pode tirar esse óculos que a gente quer ver você chorar. Não. Porque esse lugarzinho da dor é o que todo mundo precisa ver. Porque a gente vê as pessoas falando e pensa que é fácil, não é. Você tá vendo do seu bastidor o palco da gente, mas a gente também teve nesse bastidor para chegar onde a gente está, de falar isso com propriedade. Então, tira seu óculos. Resumindo, assim, ó, num português mais claro, a Lívia quis dizer o seguinte: todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente leva, né? Porque os nossos filhos, eles são espelhos. E tem uma frase até de Divaldo Franco, que ele fala assim, que os filhos não erram de endereço. Você tem o filho que você precisa para a sua evolução, para você se tornar quem você veio ser aqui. Então, a gente acha que tem filhos para ensinar alguma coisa, mas os nossos filhos são a nossa maior escola. Tem um filósofo que fala que a vida é pedagógica. Ou seja, a gente vai aprender através desses conflitos, a vida vai te ensinando. E os filhos que chegaram para você, eles te escolheram porque é deles que você precisa. Com as dificuldades que eles têm, é você que precisa aprender com eles e evoluir. Você está aqui para educar no sentido de extrair de dentro para fora. Você vai conduzir essas pessoas. Tem uma analogia do pai carpinteiro, você já deve ter ouvido, né? Pai carpinteiro e pai jardineiro, que nós devemos ser pais jardineiros. Porque o carpinteiro, ele vai derrubar aquela árvore, vai pegar aquela madeira e vai fazer dela o que ele quer fazer. E nós vamos muito fácil para esse caminho, porque desde a minha gravidez, eu já criei expectativas, eu já idealizei a mãe que eu ia ser, e eu, particularmente, eu tinha certeza que eu ia ser uma mãe maravilhosa. E aí me frustrei muito depois, por isso que fui para esse lugar da culpa. E nós idealizamos como os nossos filhos serão, a mãe que eu serei e os filhos que eu terei. Então você cria uma forma e você coloca seus filhos ali dentro. E é muito doído estar dentro desse lugar, nessa forma onde você não cabe. Então a gente precisa primeiro diminuir as nossas expectativas. Você não tem que idealizar o filho que você quer ter. O pai jardineiro,
ele vai aparar as arestas, ele vai regar, ele vai colocar em uma posição ali onde o sol esteja favorável. Ele cultiva esse relacionamento com esse filho. E o filho vai se tornar quem ele nasceu para ser. Porque os nossos filhos estão aqui para que a gente conduza, guie, oriente, inclusive obedecer, né? Nesse sentido aí de orientação, quando você vai lá para a origem mesmo da palavra, né? Os filhos obedientes não são os filhos que fazem o que eu quero e que serão do jeito que eu quero que eles sejam, não são. Inclusive, você criar o seu filho sendo obediente, né? Como a gente fala, obedeça, ok. Ouça o que eu tenho para falar, respeite, né? Mas obedecer, a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como a gente usa esse termo. Porque a gente não sabe os adultos com os quais eles irão encontrar pelo caminho, e se eu tenho que obedecer todos os adultos que eu encontro pelo caminho, esse adulto pode querer fazer alguma coisa comigo que não é legal, e ok, eu tenho que obedecer. Não, o que eu tenho que ensinar é que ele precisa respeitar. E é isso que eu ensino para os meus filhos. Vocês precisam respeitar todas as pessoas, e vocês podem colocar os limites nas relações com respeito. Inclusive o professor, você vai respeitar o seu professor. Então você não vai obedecer a tudo que as pessoas querem que você faça. Não, coloque seus limites de maneira respeitosa. Hoje eu ouvi uma coisa bem... que casa muito com você falou isso. Uma mãe estava me dizendo que houve uma situação na escola, 2 grandes amigas, adolescentes, romperam a amizade. E essa amiga começou a influenciar todas as outras amigas a ficar diferente com essa colega. Aí essa colega falou assim, foi na sala lá e falou, teve uma circunstância e ela falou assim, vocês podem me excluir de tudo que vocês quiserem, mas vocês são obrigadas a me respeitar. E eu achei essa frase tão fantástica, porque assim, a menina está na pré-adolescência, indo ali para os 12 anos, entre 11 e 12 anos, ela entender que eu não tenho controle sobre o que vocês fazem e tá tudo certo, mas o respeito tem que existir. Então, assim, eu convivo com vocês no mesmo ambiente escolar, não vou mudar de escola porque vocês estão nessa posição, mas enquanto estivermos dentro do mesmo ambiente, vocês têm que entender qual é o limite e o respeito que você tem que ter. Eu falei para ela assim, nossa, eu tenho medo de botar o áudio, porque o áudio é tão perfeito aqui, mas a mãe talvez não pediu autorização antes, não sabia que surgia essa conversa. Eu falei assim, cara, que Deus me permita ter o orgulho de ver meu filho passar por uma situação dessa, se for preciso passar com umas frustrações da vida, e ele saber se posicionar, de dizer, entender assim, ok, não tenho controle sobre você querer ser meu amigo ou não, não tenho controle de vocês virarem a cara pra mim ou não, eu entendo o que eu sou e entendo que eu mereço respeito. É só isso que eu espero de você. Você imagina isso? Gente do céu, uma criança é 11 para 12, entrando na adolescência. O susto, né, a parte da exclusão ali faz com que a pessoa se reprima, né? E outra, quantos caminhos você pode ir se você não se autoconhece, não conhece os seus sentimentos, né? Uhum. Você é o excluído, tantas sensações, e o que desperta em você é, ok, posso fazer nada. Uhum. E outra coisa que eu me lembrei, essa eu posso falar, porque... ela tá dizendo que o tempo esgotou, e a gente ainda tem tanto para falar. Mas deixa eu contar esse, porque eu morro assim de orgulho. Eu tenho uma amiga que tem gêmeos. Os 2 temperamentos totalmente diferentes e tudo. E aconteceu uma situação na escola onde 2 amigos se estranharam, deixaram de ser amigos, e eles faziam parte de um grupo de amigos. Então, outro amigo ficou de um lado e a vida seguiu. Só que nessa briga, esse amigo que ficou excluído convidou o outro amigo para o aniversário. E o outro falou assim, meu melhor amigo é fulano. Se fulano não foi convidado, eu não vou, não vejo sentido de ir. Agradeceu o convite e disse que não poderia ir. E não foi para a festa. Ok, a mãe nem sabia que o menino recebeu o convite. Chega na segunda-feira na escola, o menino que fez o convite foi tirar satisfação com ele. Só que ao invés de falar com ele, falou, não, eu não pude ir e tal. Ele viu que ele não foi por causa do amigo e começou a brigar com o amigo. Uhum. Aí foram para as vias de fato, que o menino ficou muito exaltado, não sei o que, não sei o que. Aí esse começou a querer apartar e ele foi para cima dele. Aí ele falava, brigando, não sei o que, e ele falava assim, você tem que me pedir desculpa, não sei o que, não sei o que. Aí ele, desculpa, eu não queria te magoar, eu não queria te ferir, desculpa, não sei o quê. Aí a irmã
que vendo a confusão, porque estudam os dois da mesma escola, irada. Ele foi pra cima de você e você vai pedir desculpa, porque ele falou que você tem que pedir desculpa. Você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele, na tranquilidade, na serenidade da vida, falou, ele precisava que alguém dissesse pra ele isso. E pra mim não custava nada dizer. Mesma idade, mesma barriga, mesmo pai, mesma mãe, temperamentos diferentes. E não contou nada. A irmã chega, irada, em casa, contando. Aí a mãe vai buscar o fio da meada e tudo, vai parar lá na diretoria para entender o que aconteceu. Aí chamou, não sei o que, não sei o que. Aí a diretora disse, não, eu não mandei para você porque o problema não foi com ele só entrou porque, na verdade, ele ficou enciumado porque ele gosta do menino, mas eles não são os melhores amigos, ele foi defender o amigo e tudo. E ele teve essa postura. Aí ela me ligando assim, eu falei, cara, eu nem dormiria de noite, tão feliz de saber que meu filho tem essa evolução espiritual que eu não tenho. Porque eu sou colérica. Provavelmente eu ia bater boca, brigar com a pessoa e falar, tá louco? O que isso aqui? Imagina, uma criança, 11 anos, falando, é o que você precisa ouvir? Eu peço desculpa. A minha primeira filha, ela é muito introspectiva, né? Ela, assim, é muito parecida comigo também, que eu sempre fui muito introspectiva, né? Tenho uma timidez. Mas é interessante como ela coloca os limites quando ela não quer alguma coisa. Aí, ano passado, foi ano retrasado, parece. Ela saindo da escola, foi buscar. Aí, todas as meninas saindo com o rosto desenhado, com um desenho, né? Uma borboleta, coração, vários desenhos. Quando ela veio para a porta, a professora veio junto com ela, para dizer, Nádia, ela não quis que desenhasse. E ali eu percebi algo primeiro, que é, nossa, a preocupação da professora de vir com ela para me explicar por que ela não está com o rosto desenhado. Aí a gente já vê o que existe assim, na relação de pais e escola, o quanto que os pais estão exigindo da escola coisas assim, né, bem, que não precisa, nenhuma super sensibilização, sabe, nenhuma educação que vai para a permissividade. Ela veio meio que se justificar, né? Justificar por que a minha filha não fez o desenho. E eu não estava... A minha filha veio sem o desenho, eu nem me preocupei que a minha filha estava sem o desenho. Porque eu conheço a minha filha. Aí a professora explicou, a Nádia, a gente conversou, né? Ela não quis o desenho e não teve quem convencesse. Então, assim, ela tem uma característica que, embora ela seja muito introspectiva, tímida, ela coloca esses limites. Quando ela fala não, é não. Eu tive uma situação, né? Eu não sei se dá tempo de falar, que já está acabando o tempo. Ela já está olhando ali. Mas fala. Aniversário dela, fiz o aniversário dela, foi um tema junino, e eu queria muito que ela fizesse um penteado. Eu paguei o salão, eu fui, e elas duas, né, as três pro salão. Cheguei lá, fazendo penteado em mim, fez na minha outra, e ela disse, mãe, eu quero uma trança. E a trança que ela usava todo dia em casa, ela só fazia o rabo de cavalo e fazia uma trança, que fica assim, né, no cabelo. E ela tem um cabelo lindo, que nem enorme. aparece a trança, na verdade, né? Na foto não apareceu nada. E o cabelo dela lindo, assim, igual o seu, assim. Eu falei, gente, vai ficar um penteado lindo aqui com uma trança, né? Não teve quem convencesse ela. E quando eu entrei no carro, e aí, revelando aqui minhas vulnerabilidades, né? Que eu não sou perfeita. Eu falei assim, Tainá, parece que é a Marina que é a aniversariante. Forte isso, né? Só que quando você ganha consciência, na hora que você fala, você já percebe o seu erro. Aí quando eu cheguei na porta, eu falei, meu Deus, que coisa que eu fiz. Aí antes de descer, eu falei, filha, você é linda do jeito que você é. Você tá linda com seu cabelo assim também. Você tá parecendo aniversariante. Todo mundo sabe que você é aniversariante. Eu falei isso porque eu queria muito que você fizesse o penteado. Mas que bom que você soube colocar o seu limite. Você não queria e você conseguiu manter isso, né? Então, assim, eu parabenizo ela por isso, né? Aí, quando acontece essas coisas, aí Tarantino, meu esposo, até fala, tá vendo? Ó, você que ensinou, né? Você que ensinou. Mas é importante ela colocar esse limite. E ela estava tão feliz no aniversário dela que o sorriso dela foi, né, melhor do que qualquer penteado. E ela estava à vontade, né? De repente, se ela tivesse com um penteado que ela não quisesse, realmente ela não ia estar tão assim. Então, ela consegue colocar os limites, mesmo tendo essa característica assim, de muita introspecção. Ai, que pena que acabou. Eu ficaria mais. Acabou nada. Agora vem a parte boa também do programa, também, né? Nath não tá aqui, então eu vou fazer as vezes da casa, tá? A gente tem um quadro que a gente chama de Rapidinha. Vou até tomar água. Pode tomar água? Eu ia soltar um agora, fica quieto. Então a gente fala uma palavra que foi livre. Pode falar. A gente fala uma palavra e você responde com outra, meio de pronto, tá bom? Tá, começa aí, tia. Tarantino.
Valentim é meu amor, né? Meu parceiro. Um cheiro. Um Dessa cheiro cara, dos né? meus filhos quando nasceram, né? Aquele cheirinho assim de recém-nascido, aquela cabeça. É engraçado como esse cheiro fica, né? Cheirinho de cabeça. Gente do céu, eu lembro do cheirinho, assim, do Pudesse primeiro guardar cheiro. no potinho, né? Gente, E é um cheiro parecido, assim, dos três. Eu sinto o cheiro. já que a gente falou tanto de estudo aqui, sabia que tem um estudo que diz que quando a pessoa tem Alzheimer, alguns cheiros elas não esquecem, e um deles é o... Eu ia trazer isso pra gente botar no trupe lá no Instagram. É o cheiro do filho. Bonito. Interessante, né? Você vê o que é a conexão, né? É a importância, né? Maternidade. A maternidade é uma oportunidade de transformação. Nádia. É difícil falar sobre Com isso. D mudo. Eu acho que é verdade. Verdade? Futuro. Futuro não crio expectativas assim para o futuro. Confio no que Deus tem para mim. Profissão. Profissão, realização, propósito. Não compro. Não compro? Gente, nunca pensei sobre algo que eu não compro. Não compro nada que eu não vou usar. Estou terminando esse podcast com o coração partido, porque eu acho... Nossa, mas desse jeito o coração partido e a alma tá indo embora. Ai, gente, porque assim, é um dos assuntos que eu mais amo. Porque eu acho que maternar é uma das tarefas mais difíceis da vida. Eu não acredito muito nessa teoria de que nasce um filho, nasce uma mãe. Eu acho que a gente se prepara constantemente para esse nascer e renascer, porque todo dia você morre e renasce com sustos e de amor e de loucuras, não sei, mais 1000 sentimentos e emoções que a gente vive com o filho. E ter você aqui trazendo conhecimento, trazendo luz para algumas de nossas sombras, fez meu coração errar as batidas. Obrigada, estou muito feliz. Daria para a gente conversar aqui por horas e horas, né? Certeza. Você falou da maternidade como nascimento. O nosso primeiro nascimento é o nosso nascimento original, né? O segundo é a nossa adolescência. Daria um podcast se a gente fosse falar de adolescência aqui. E o terceiro é a maternidade, porque nós renascemos. E eu renasci através da maternidade, não só em relação a ser mãe, né? Mas em relação ao meu propósito de vida, ao meu trabalho. Eu atuo como em outro município, né, com outra profissão, eu já tenho uma primeira graduação e eu estou em transição graças a esse despertar, né, que os meus filhos trouxeram assim, para mim. E deixando uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que elas possam, espero ter plantado uma sementinha, né, no coração de cada uma, para que elas possam pensar um pouquinho sobre isso, sobre a maneira como nós temos nos relacionado com nossos filhos, o que nós esperamos do futuro, por que que a gente tem uma geração de adolescentes aí, de jovens que estão tirando a própria vida, por que que a gente tem tantos casos de ansiedade, de depressão em crianças e adolescentes. Onde foi que nós perdemos a mão, né, como você disse? E o vínculo à conexão e o respeito, né, esse ser pertencente, me sentir pertencente, amado, isso é curativo. Então, que nós possamos ser, sim, pais jardineiros, né? Que nós possamos amar os nossos filhos incondicionalmente, porque a gente ainda não aprendeu a amar assim. Você sabe que você foi super requisitada, né? Xer esteve aqui, sugeriu seu nome, nós abrimos a caixinha de perguntas e choveu o seu nome. Ah, que bom. Não foi, Aline? Isso mesmo. Eu não vi essa caixinha. Nós abrimos uma caixinha sempre coloca a caixinha, né? para indicar alguém que você gostaria que estivesse no podcast. E seu nome esteve lá nos tops 5. Feliz. E eu trouxe uma lembrança para vocês. Ai, que fofa! Que legal! Obrigada. A Aline. A Natália, depois vocês vão Meu entregar. divertidamente. Natália, você perdeu, tá? Não perdeu, vocês vão entregar o dela. Mas perdeu a emoção do momento. Eu já não garanto. Fez falta, Natália. Ai, que mãe! Eu deixei uma Ai, frase. gente, que coisa mais linda. Das Obrigada, versões de mulher que irmão. somos, nenhuma nos transforma Deus de maneira tão abençoe. bonita como a nossa Que versão, mãe. Das versões que nós Ai, somos, Souza. né? Acho que nenhuma Assim transforma que- como a maternidade. Você vai ver muito nos meus stories. Eu coloquei esse cheirinho de flor de algodão, que
Tem uma simbologia aí, né? Desse amor de Ai, que mãe. Deus abençoe. Obrigada. Deixa ela pelo explicar carinho. a da simbologia. É, Da flor de simboliza o amor. amor de mãe. Obrigada. A última vez que a gente ganhou assim foi da Thaís. Já vai fazer 1 ano. Não é por nada não, tá na hora. Meu aniversário é mês que vem, viu? Só pra te lembrar. Tá sabendo? Eu vou espalhar pra todo mundo pra você ganhar presente. Ai, que lindo. Ela é tão fofinha até na hora de pedir as coisas, né? Obrigada, Nath. Obrigada a vocês, estou muito feliz. Gente, é nessa pele arrepiada que a gente tem ganhado esse mimo, esse presente tão gostoso, tão acolhedor, que a gente se despede de mais um episódio do nosso podcast Trupe de Mãe, agradecendo demais hoje a participação da Nádia. E a gente deseja de coração que nós, mães, tenhamos mais acertos do que erros e que assim a gente consiga formar seres humanos mais amorosos e dignos, tá bom? Porque nesse podcast Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça. Tio te avisado? não, ela pensa que ela assiste, amor, ela assiste. Fizeram um teste de você pra ver se você... Ei, filma aqui, filma nós.